pela sua misericórdia, use a minha vida da maneira como Ele desejar. Você crê nisso? Cremos que Deus, Ele é poderoso, né? Deus, a sua palavra é viva, poderosa. Ele se revela a nós quando nós permitimos que Ele fale aos nossos corações. Às vezes a gente vem com o coração meio fechado, né? Às vezes a gente vem com o coração assim, meio crítico, ou um coração, né, cheio de algumas coisas muito pessoais nossas. E deixamos de colher muita coisa que Deus queria para nós. O que eu quero te pedir, meu querido, é que você abra o seu coração nessa noite. Talvez essa palavra você vai dizer assim, não se aplica totalmente na minha vida, mas eu tenho certeza que alguma coisa Deus vai falar com você e vai te levar a uma decisão e uma ação neste sentido, né, que vá de encontro ao que o Senhor quer falar. Então vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido e amado, estamos aqui nesta noite para te bendizer, para te adorar, para te agradecer. Porque Tu és santo, Tu és poderoso. O Teu Espírito Santo, obrigado, meu irmão. O Teu Espírito Santo, ó Pai, nos consola, Ele nos convence, Ele intercede por nós. Ele é o nosso amigo, é aquele que chora conosco diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. E que, ó Pai, esse Espírito mesmo, que habita em nós, que habita nessa igreja, habita em cada coração que está nos acompanhando, que esse Espírito Santo venha nessa noite revelar a sua palavra, desvendar, ó Pai, o mistério que o Senhor tem para nós, e que essa Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, ela venha fazer morada em nós, e nos levar, ó Pai, a viver o que a Tua palavra nos ensina, da maneira, ó Pai, de tal forma, que o mundo veja em nós, e através de nós, a Tua presença, a Tua face. Essa é a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. A minha palavra hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. E nós vamos ler esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, vamos passar um pouquinho para 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos lá em Romanos, nós vamos em Gálatas, nós vamos andar e passear um pouquinho pela Bíblia nessa reflexão dessa noite, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Esse ano de 2022, a Convenção Batista Brasileira, né, sugeriu às igrejas, e o pastor já disse isso aqui, um tema sobre perdão, né? É o tema que a igreja, né, vai estar trabalhando durante todo esse ano. Um perdão que nós precisamos, como o irmão Adenilson disse muito apropriadamente aqui na quarta-feira, um perdão que nós precisamos oferecer, um perdão que nós precisamos receber dos outros e principalmente de Deus, né? Então ele disse, o irmão Adenilson fez, se esse perdão não acontecer de forma horizontal, essa comunicação na vertical, porque é isso que a palavra de Deus nos garante, se nós não perdoarmos nossos irmãos, né, Deus também não nos perdoará. Ele fala sobre isso. Mas eu quero pensar um pouco diferente esse perdão. Um perdão de Deus sobre a nossa vida, sobre nós, porque nós carecemos e muito no perdão de Deus, principalmente depois que lemos e entendemos essa palavra. Porque temos sido, em alguns momentos, negligentes com aquilo que Deus quer de nós, com aquilo que Deus fez em nós e com aquilo que Ele quer fazer através de nós. Muitas vezes nós somos apenas uma esponja. Nós pegamos, vamos sugando, e Deus, eu tenho essa visão, Deus me permite isso, essa liberdade espiritual, teológica, né, de exegese, de pensar que quando Deus nos enche, Ele não te enche, meu irmão, para você ficar obeso espiritualmente simplesmente. Ele te enche com um propósito, para cumprir um objetivo, para poder fazer algo que Ele deseja fazer através da sua vida. Deus, Ele é poderoso.
Deus usou mula. Deus usou e usa do jeito que Ele quiser, línguas estranhas, descendo de fogo, descendo. Olha só, irmãos, coisa incrível. Mas Deus, Ele deseja usar os seus servos, o vaso. Nós não dizemos isso e cantamos muitas vezes que eu sou o vaso do Senhor. Sou o vaso nas tuas mãos. Bem, se eu sou um vaso, ele é usado de acordo com o seu dono. Aquela pessoa que tem ele vai usar. Ele quer botar uma flor, ele quer colocar água, ele quer colocar... E muitas vezes nós somos um vaso que nos colocamos como um vaso que decide, define como vai fazer, o que vai fazer e se vai fazer. Fala assim, não, Senhor, não, isso não é para mim, não, hoje não. E essa pandemia, meu irmão, minha irmã, serviu como um pretexto extraordinário para aquele que não queria fazer a vontade de Deus. Porque aí a gente tem uma desculpa que ela é até importante, né? Olha, a pandemia, o vírus. Olha, não podemos, porque, olha, não pode aglomerar, não pode... E nós usamos, e muitas vezes isso. E você sabe o que eu estou falando, Deus também sabe o que está falando para mim, em que momento você usou isso como uma desculpa. Mas você fala assim, não, hoje eu não vou na igreja por causa disso, não, a pandemia, não, tem a pandemia, né? Não pode não. Ah, está calor, está muito fechado, máscara, não posso, não gosto de máscara. Então a gente... E muitas vezes nós ficamos assim. E essa pandemia serviu para muito disso. Para esfriar um pouco mais aquilo que já estava frio. E para tornar frio que talvez estava quente. E nós precisamos reacender isso, irmãos. Precisamos reacender. É tempo de nós pegarmos a brasa no braseiro e começar a soprar, igual lá no churrasco, na churrasqueira, ventar nela, botar um ventilador, abanar, para poder pegar esse fogo novamente, porque não dá mais. Sabe por quê, meu querido? Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você vai dar uma desculpa para ele? Eu vou dar uma desculpa para ele? Não vai rolar, né? Se eu der desculpa, eu corro o risco de ficar para trás, né? Porque se o meu amor por Jesus é condicional, é só quando tudo está bem, quando eu vou bem, eu tenho que questionar se realmente eu aceitei a Jesus na minha vida. Se realmente eu tive um encontro com Jesus. Então, essa palavra de Pedro, eu gosto muito desses primeiros 2 capítulos de Pedro. Pedro é um homem que viveu experiências desde as melhores até as piores com Jesus. Das melhores às piores. Pedro é o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. Mas Pedro também negou Jesus. Pedro também, de maneira impulsiva, decepou a orelha de um soldado. Pedro, talvez questionando ou desanimado, voltou a pescar. Voltou para aquilo que ele originalmente foi tirado por Jesus para ser pescador de almas. Ele voltou, retrocedeu. Mas Pedro também curou. Pedro também pregou de maneira ousada diante de autoridades, pessoas instruídas. Pedro foi instrumento. E Pedro também foi instrumento para escrever as cartas à igreja. E nessa carta, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 13, tem que eu ficar de olho aqui, senão a gente vai contando história, vai falando e não esquece. A partir do versículo 13, o título da minha Bíblia, eu estou na versão NVI, diz assim, exortação à santidade. Ele diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Pedro está dizendo, olha só, vocês agora são filhos. Vocês não são mais criaturas de Deus, vocês foram lavados e remidos pelo sangue. Então você,
Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, quando recebeu Jesus e reconheceu esse sacrifício que Jesus fez por você na cruz, se você não fez isso ainda há tempo, você recebeu sobre si um título de filho de Deus. Mas ele diz aqui, ele diz como filhos obedientes. Então isso significa que existem filhos desobedientes. Existem filhos que negligenciam a ordem do Senhor, negligenciam o chamado do Senhor, filhos que Deus fala, Deus manda fazer de uma forma e faz completamente diferente. Pedro está dizendo, olha só, não fiquem olhando, moldando a sua vida aos padrões que você tinha antes. Você precisa ter um novo padrão. E aí nós nos lembramos o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele diz, não vos conformeis ao padrão deste mundo. E é um desafio. É um desafio. É um desafio porque nunca na história da igreja, até hoje, nós temos ou tivemos tanta informação, tanto acesso fácil a muitas coisas erradas, coisas certas também, mas muitas coisas erradas. A tecnologia trouxe facilidades para o bem e para o mal. Porque muitas vezes uma pessoa, diante de uma tela, de um celular ou de um computador, ela se acha ou pensa que está impune. Pensa que ninguém está vendo. Pensa que ninguém vai saber. E acaba se deixando levar pelo diabo. As garras, a lama, o lamaçal do pecado, do erro. Então, meu querido, ele está dizendo, não se amoldem ao padrão desse mundo, meu irmão. Nós precisamos colocar uma marca em nós, e a marca de Cristo, porque ele diz, mas assim, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo, a palavra santo significa separado. Separado para um propósito divino. Eu e você precisamos ser separados. Muitas vezes, ser separado vai significar ser, talvez, a chacota do seu trabalho. Vai ser a chacota do seu colégio, da sua escola. Porque você não se adequa ao padrão. Não se adequa à dancinha, não se adequa à musicazinha, à piadinha, à fofoquinha, à mentirinha. E você então, porque você se coloca diante de Deus dizendo, não. Por mais agradável que seja momentaneamente, por mais que isso possa me trazer um prazer que seja ali de algum tempo, não. Porque eu não ando segundo o padrão deste mundo. Eu não ando segundo o padrão dos meus amigos. Eu não ando segundo o padrão do meu patrão. Ou da sociedade. Eu ando segundo o padrão de Cristo. E é isso que temos que fazer. Então você sabe, meu irmão, em qual área, em que momento da sua vida, essa palavra precisa estar entranhada em você, de tal forma que naquele momento você se lembre o que Pedro está dizendo. Eu preciso ser santo, porque o meu Deus é santo. Eu preciso ser separado, porque o meu Deus é separado. Nós recebemos uma carga genética dos nossos pais. Né? Nós recebemos, muitos recebem o fenótipo, né? Quantos filhos são muito parecidos com os pais ou com a mãe. E recebemos uma carga genética de uma herança que está lá nos nossos genes, nos nossos cromossomos, né? Relacionado às questões da sua saúde, relacionada ao funcionamento do seu organismo. Tudo isso é uma cadeia genética muito complexa que os cientistas estudam dia após dia.
E você também, meu querido, quero usar essa analogia, também recebeu um genoma espiritual quando você foi selado pelo Senhor como filho dele. E esse genoma espiritual a gente pode classificar como sendo um cromossomo que ele não pode ficar isoladinho, numa partezinha, num momentozinho só da sua semana, no domingo, quando você vem para a igreja, aí você aperta o botãozinho, acionou o botão da santidade. Aí você vem, põe uma roupinha mais espiritual, põe uma bíbliazinha debaixo do braço e vem para a igreja. Não pode ser assim. Esse seu DNA espiritual, essa sua característica espiritual, esse seu fenótipo, genótipo que Cristo colocou sobre você através do Espírito Santo, precisa estar presente. Olha, eu já não lembro agora quem pregou aqui, ou se eu ouvi em Montes Claros. Foi em Montes Claros, acho que foi em Montes Claros. Muito mais lá fora do que aqui. Porque se a gente for olhar isso aqui como um time de futebol, é como se aqui fosse o treino, o vestiário e o campo é lá fora. O campo não é aqui dentro, o campo do jogo não acontece 1h30 por semana ou 2 horas por semana, irmão. Esse não é o jogo que nós jogamos. O nosso jogo é jogado lá fora. Aqui você tem a preleção do técnico, de alguém que vai poder te dar uma orientação, dizer, olha, irmão, vai por aqui. Mas o caminhar é seu, é meu. Quando eu levantar pela manhã, amanhã, eu me levantar e eu vou tomar decisões, eu vou ter atitudes. Eu preciso lembrar todo instante disso. Olha, eu sou separado por Deus. Então eu preciso agir dessa maneira. Então o nosso jogo é jogado lá fora. E aí ele continua dizendo no versículo 17, uma vez que vocês chamam pai, olha só, eu sou filho, eu chamo de pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Então, Deus está julgando e julgará todas as nossas obras. Tem um teatro muito antigo, talvez o Juninho vai lembrar mais, a turma mais antiga vai lembrar, e hoje eles fizeram uma adaptação, um teatro das mãos vazias, lembra, Juninho? Já fizemos algumas vezes aqui na igreja, um teatro muito interessante. E nós podíamos fazer qualquer dia, porque traz uma... E o teatro é exatamente essa encenação do momento em que algumas pessoas estão diante de Jesus. E então o personagem de Jesus grita, João Paulo, venha a mim, apresente-me suas mãos. E ele começa a analisar as obras que eu e você fizemos ou vamos fazer. Aí tem uma adaptação desse que é mais moderninha, que é muito interessante, de Jesus falando sobre a missão que ele deseja e confiou a cada um. E tem interessante, nesse teatrinho, tem um pastor, ele fala assim, não, eu sou pastor. Assim, mas eu não te chamei para ser pastor. Se você tivesse cumprido, e ele tinha que ser um médico, ele escolheu ser pastor. Foi assim, se você tivesse sido um médico que eu te chamei para você ser, você tinha impactado 800 mil almas através do seu trabalho, assim, e foi falando. Então, meu querido, é o chamado de Deus que é exclusivo, que é individual. Eu não sei qual é o seu chamado, mas você sabe. Mas você sabe o que Deus tem te incomodado. O que Deus tem falado com você, para você fazer, e você não tem feito, ou tem feito. E Deus vai te trazer, porque esse Pai, Ele vai julgar as nossas obras. Eu e você precisamos nos alinhar. O que Paulo vai dizer? A vontade de Deus é boa. Vamos de novo, a vontade de Deus é boa. Muitas vezes a gente pega essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável para a minha vida quando eu quero comprar um carro, quando eu quero reformar minha casa, quando eu quero um trabalho. Não, mas a vontade, não, irmão, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre o que Deus tem chamado você. Então você e eu precisamos nos alinhar debaixo do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Qualquer saída
né? Deus está com a mão. Se eu estou debaixo da mão do propósito de Deus na minha vida, eu estou sendo abençoado, próspero, frutífero naquilo que Deus quer. Um frutifica, um dá fruto, 1 por 10, 1 por 100, 1 por 50. Agora, se eu saio de baixo, se eu me desalinho a esse propósito, o meu esforço para alcançar o que Deus queria me dar de maneira muito mais fácil é muito maior, irmão. É muito maior. Então você vai penar, você vai suar, você vai sofrer. Quando Deus está dizendo, poxa, meu filho, é só você alinhar, vira um pouquinho mais, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Mas muitas vezes nós somos teimosos. Nós temos um coração duro, somos orgulhosos e queremos fazer muitas vezes a coisa do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. Mas não é assim que Pedro está nos dizendo. Pedro continua dizendo, pois vocês sabem, isso é perfeito, meu querido, olha que coisa linda. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados, redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Meu querido, a prata e o ouro podem ter padrão, podem ter valor para esse mundo, mas perante o sacrifício que Jesus fez por nós é nada. Porque a prata e o ouro perecem. Os bens enferrujam, envelhecem. Mas o nosso tesouro em Deus, o preço que Ele pagou por nós, é inigualável. É algo que nós não conseguimos medir, nem imaginar. Tamanho é o preço que foi pago. E aí eu faço uma pergunta para nós refletirmos. O preço foi pago por mim e por você, por amor. Nós recebemos, segundo Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque você e eu fomos criados em Deus para fazer as boas obras. Mas eu quero te dizer e pedir você para refletir, o preço foi pago por você, meu querido. Mas eu quero dizer, está valendo a pena? A sua vida está valendo a pena aquele sacrifício que Jesus fez por você, o preço que Ele pagou, as dores que Ele sofreu, as chicotadas que Ele levou, os cravos que entraram em suas mãos. Você está fazendo valer a pena? Ou você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de você? Ou você está mais preocupado em viver a sua vida de maneira intensa, mas levando em consideração somente os seus próprios prazeres e vontades? Porque olha só, João 10 vai dizer, ele tem uma vida abundante para nós, Ele tem uma vida intensa para nós, Ele quer que você desfrute plenamente dessa vida aqui. Ele não quer que você viva de qualquer jeito, se arrependendo depois não, porque, meu querido, vai chegar um tempo, ou escuta o que eu vou te dizer, vai chegar um tempo que você vai querer fazer e não vai ter condição de fazer. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai te moer. Você vai dizer assim, eu quero Jesus, mas você não tem força mais nas suas pernas, nos seus braços. E aí? Vai chegar um tempo que você vai estar numa situação que você vai olhar para trás e você vai ver o que você foi, poxa, eu podia ter feito de forma diferente. Hoje, nessa noite, é o momento de você se decidir e dizer, eu não vou deixar passar a oportunidade. Eu não vou deixar que outro faça o que Deus tem para mim, para eu fazer. É mais fácil, irmãos. Oh, Senhor, a obra é grande, envia a Elisângela. Envia a Janaína, Senhor. Envia o Helenildo, Jesus. Levanta pessoas. E às vezes é assim. A gente olha para a igreja, irmãos. E eu quero dizer, nós vemos o retrato da igreja que nós somos. Então, se você olha para a sua igreja e fala assim, poxa, minha igreja podia ser mais animada. É porque você não está sendo. Ah, minha igreja podia fazer mais coisas. É porque você não está fazendo. Porque é fácil colocar, é o pastor,
É o líder de tal ministério, o líder desse ministério, não faz. E eu que pergunto, e você está fazendo, irmão? Ou você está usando uma desculpa, ou você está falando que vai deixar. O pastor Rubim gosta de usar uma palavra, ele fala procrastinação. O que é procrastinar? É deixa para depois. Depois eu vejo, depois eu faço. Só que o problema, irmãos, é que o tempo passa muito rápido. E quando você vê, o depois já foi. E você não fez. E você não se colocou na brecha. E você não foi o vaso ungido e separado para Deus, para fazer aquilo que Ele queria que você fizesse. Agora eu quero passar para o capítulo 2. Nós fomos resgatados. Não foi com prata nem ouro, foi com sangue precioso de Jesus. E por quê? O que Jesus gerou? Qual a chave genética espiritual que Ele virou no momento em que nós fomos resgatados, nos tornamos seus filhos? Ele diz no capítulo 2, no versículo 9, olha que coisa linda, olha. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha, meu irmão, olha que bênção. Você não era nada, eu não era nada. Eu estava jogado à margem, marginalizado pelo pecado, sofrendo nas mãos do diabo, na lama, comendo lavagem. E ele diz: agora não. Jesus pagou o preço. Um sangue precioso foi derramado pela sua vida. Então você recebeu um título. Você recebeu uma certidão. Na geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Escuta o que está dizendo ali. Para comprar um carro zero. É isso? Não. Ah, não, peraí, eu li errado. Para comprar uma casa maravilhosa. Não. Para ser um grande investidor, ter muito dinheiro, ser milionário. Não? Ué, irmão, não é isso que está escrito? Mas muitas vezes é isso que nós estamos vivendo. Espera aí. Muitas vezes nós estamos preocupados com isso, preocupados com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho, com a viagem que eu faço, com o dinheiro que eu tenho no banco, com o meu plano de saúde, com o meu cartão de crédito, com a minha casa bem mobiliada, com os eletrodomésticos tudo modernoso, com a Alexa, acende a luz, Alexa, liga o som. Agora é assim, tudo moderno, tudo. Às vezes nós estamos preocupados com isso, mas você não é geração eleita, nação santa, povo adquirido para essas coisas, meu irmão. Essas coisas são ruins? Não são ruins. Ter um bom carro é bom. Ter uma boa casa é bênção de Deus. Poder ter tranquilidade para fazer as coisas, ter um bom trabalho, esforçar no trabalho, ser bem sucedido no trabalho, isso tudo é bênção. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. As pessoas estão buscando as outras coisas e esperando acrescentar o reino. Inverteram o princípio que Jesus ensinou. Eu busco primeiro as outras coisas e o reino de Deus depois é me acrescentado para mim. Jesus é misericordioso, Ele abençoa do mesmo jeito. Não é isso, irmãos. Eu e você estamos aqui nesse mundo para cumprir um propósito. Se fosse somente para a salvação, nós já ouvimos isso muitas vezes. Se fosse somente para sermos salvos, que Jesus nos resgatou, irmãos, sabe o que ia acontecer? Quando você aceitasse Jesus, ia vir um anjo e fazer assim, ó, arrebatou, levou. Ué, se o propósito foi exclusivamente a salvação, acabou, não tem o que fazer. Mas não é, nós estamos aqui nesse mundo para complementar, porque eu e você somos nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. É para ser um instrumento para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor.
É para dizer para elas: olha, eu um dia estava nas trevas. Eu um dia vivia no pecado, eu vivia destruindo a minha vida, mas Jesus me resgatou e eu tomei uma decisão na minha vida de me entregar para Ele, e desde esse dia eu saí das trevas e vim para a luz, e Jesus tem isso para você também. E eu vou te demonstrar isso, vem cá, eu vou te mostrar, vem comigo. Não é te mostrar assim, vai lá, ó, tá vendo, vai lá na igreja. Não, vem comigo, eu te explico pelo caminho. Tem um Herbalife, fala isso na propaganda da Herbalife: vem comigo que eu te explico pelo caminho. É assim. Vem comigo que eu vou te mostrar, eu vou te ensinar. E aquilo que eu não souber, nós vamos aprender juntos na nossa caminhada com Cristo. Porque essa caminhada de santificação, ela só termina, meu irmão, quando Jesus te chamar ou quando Ele voltar aqui para esse mundo. Quando isso acontecer, eu e você teremos cumprido o propósito que Deus tem para nós. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. Então, meu querido, é esse perdão que eu também gostaria que nós refletíssemos. O perdão de Deus sobre nós, porque muitas vezes nós temos sido servos maus e negligentes, deixando para o outro ou deixando para depois aquilo que Deus tem para nós agora. Você é nação santa, você é povo separado de Deus para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu te desafio, meu irmão, a se colocar assim diante do Senhor. Eu te desafio a não deixar para depois. Eu te desafio a ser canal de bênção hoje, agora. A tomar a sua decisão, mas não ser apenas só mais uma decisão. Porque nós tomamos muitas decisões, né, irmão? Mas às vezes as atitudes nós deixamos a desejar. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você decida e que você haja em conformidade com a sua decisão diante de Deus. Pedro nos ensina, essa palavra nos orienta. Chega em casa depois, continua lendo, acaba de ler 1 Pedro capítulo 1. Leia depois o capítulo 2 de Pedro. Olha o que Pedro vai acabar de dizer, ele vai dizer outras coisas extraordinárias para mim e para você. Do que Deus tem preparado para nós. Do que Deus tem reservado para mim e para a sua vida, e para esta igreja, para a sua igreja. Então feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos nessa hora. Eu quero convidar você a orar ao Senhor. Eu quero convidar você a refletir a respeito do que essa palavra falou ao seu coração. Às vezes você vai pensar assim: olha, não foi tudo para mim não, mas alguma coisa eu sei que Deus falou aí com você. Talvez você já tenha sido um servo bom, fiel, alguém que tem se colocado diante do Senhor na brecha, mas às vezes você não tem agido dessa maneira. Você tem deixado para depois, sido negligente, esquecido do que Deus tem para você. Eu quero te convidar essa noite a clamar ao Senhor. Gema, até com gemidos se for necessário. Se coloque diante de Deus e diz: Deus, eu quero ser um canal de bênção. Eu quero ser um canal de bênção do Senhor. Eu quero, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não quero ser o arco, Senhor. Não, eu quero ser a flecha. O arco é o Senhor. O Senhor que sabe o que é melhor para mim. O Senhor que tem tudo já descrito na palma das suas mãos. Senhor, eu quero me colocar diante de Ti nessa noite, para ser um instrumento nas